Só Ele salva o perdido pecador, né, irmãos? Glória a Deus. Olha aqui bem na conta, né? Só Ele salva o perdido pecador. Só os pecadores que experimentaram essa salvação, que sabem, né, o mistério que não foi revelado aos homens, mas é revelação de Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós estamos lembrando aqui que alguns meses atrás a gente fazia o culto campal, o culto aqui da live, né? Era uns 3, 4 irmãos, meio estreito, né? Mas os irmãos que estão aqui já dá mais uma motivação. Glória a Deus. Então, irmãos, temos lido o texto bíblico, como eu falei, do Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 13. Vocês puderam acompanhar a leitura bíblica, capítulo 13, versículo 10. A gente pode notar que as sinagogas, né, foram local utilizado por Jesus durante seu ministério de pregação. Inclusive foi Lucas 4 revela que Jesus pegou o livro do profeta Isaías, que hoje está localizado no capítulo 61, e ele leu, né? Diz que havia até uma cadeira lá exclusiva do Messias, né? No Messias, ele sentou na cadeira, ele assentou-se e ele leu o texto que é bastante conhecido, que fala que o Espírito do Senhor está. Lucas capítulo 4, acho que os irmãos devem conhecer esse texto. O Espírito de Deus é sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Cerrando o livro, tornando a dar-lhe ao ministro, assentou-se e os olhos de todos estavam fitos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Então aqui foi o início do seu ministério, na sinagoga. Glória a Deus, né? E o evangelista Marcos também confirma no capítulo 1, que quando ele começa o seu ministério, ele visita uma daquelas sinagogas, e ele estava ali pregando, quando de repente uma pessoa que frequentava a sinagoga, mesmo frequentando a sinagoga, sendo religioso, isso não impede. Era uma pessoa que foi tomada por um espírito, né? Vivia no cativeiro espiritual. Mas Jesus, aonde ele manifestava a sua santa presença, ele traz cura, ele traz também a liberdade. Capítulo 1, versículo 21. Glória a Deus. O povo ficou tão admirado da palavra de Jesus, que disse assim: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Glória a Deus. Então veja que o ministério de Jesus, em torno das sinagogas, ele manifestou, ele se apresentou, ele trouxe libertação do cativeiro espiritual. Glória a Deus. E também trouxe cura física. A cura física, como nós vemos hoje, glória a Deus, no capítulo de número 10. Mas, meus irmãos, a Bíblia fala em Lucas 6, verso de número 6, vocês podem talvez acompanhar na leitura, que no outro
aconteceu também que em outro sábado, Jesus entra na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Então, e os escribas dos fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusava. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa eu vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E assim que ele estendeu, a sua mão foi restituída sã como a outra mão. Então percebam aí o Senhor ministrando a cura na sinagoga. Então o médico Lucas, primeiro historiador da igreja, e que registrou as primeiras histórias acerca da igreja, também registrou a biografia de Jesus no Evangelho. Ele vai mostrar também no capítulo 13, quando Jesus chega na sinagoga, e era no sábado. Ele geralmente funcionava no sábado, né? Era o dia do Senhor para os judeus. E no sábado, na sinagoga, eis que se apresentou ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Olha, interessante, irmãos, pode notar aí, aquela mulher, ela não era assim, ela não estava assim, como no primeiro caso, como eu falei, uma enfermidade espiritual, ela estava possessa. Não, era uma enfermidade que acometida por um espírito que mantinha ela presa. E olha aí o tempo, 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou a si e disse: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, foi muito indignado, porque Jesus curava no sábado. Disse à multidão: há 6 dias em que é mister trabalhar destes, porque vindes para seres curados e não no dia de sábado? Jesus respondeu, porém: o Senhor disse, hipócrita, no sábado não despeja a manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva para beber água? E não convinha soltar da prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo-lhe isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Glória a Deus. Meus irmãos, podemos notar nessa passagem, né? É uma palavra muito conhecida, um dos milagres de Jesus, registrado por Lucas, o médico. Certamente essa senhora, essa mulher, ela era frequentadora assídua das sinagogas. Glória a Deus. Ela frequentava as sinagogas, mesmo com todas as suas limitações, mesmo com todas as suas restrições, mesmo com todas as suas dificuldades, ela não deixou de frequentar a sinagoga. Glória a Deus. Então, a gente olha aqui, 18 anos, né? Você padecer de uma enfermidade é como você viver uma vida sob um cativeiro de uma doença. A doença, ela prende as pessoas, né? Tivemos agora, estamos aí bem com um contexto bem atual, uma doença que levou as pessoas a questão assim, quase que cada um tinha que ficar em casa, assim como que querendo ou não, aprisionado dentro de casa.
sem poder sair, só os casos urgentes. Mas deve ser muito desgastante para essa senhora padecer. A gente passou assim um período, mas imagine aí, a pessoa sofreu de uma doença, 18 anos, certamente ela foi ao médico, se é que tinha um médico especialista na área, né? Que era um problema na coluna, e ao longo desse tempo, os médicos não tiveram, se fosse para o contexto de hoje, os médicos tinham feito todos os exames, tinham colocado para desinflamar, outros medicamentos específicos. Mas espera aí, com toda essa medicação, mas essa enfermidade, ela não apresentava cura, ela não tinha cura. Certamente ela foi ao príncipe da sinagoga pedir oração para o Deus de Israel curar ela, porque ela era crente no Deus de Abraão, ela era filha de Abraão, ela andava naquela mesma fé de Abraão. Todavia o milagre não tinha chegado para ela ao longo de 18 anos. Glória a Deus. Mas aí nesse dia de sábado, naquela sinagoga, nós vamos analisar a situação daquela mulher. E baseado na situação dela, nós podemos perceber que ela sofria de uma enfermidade que era a causa da enfermidade, a causa do cativeiro era espiritual. Veja no texto, um espírito de enfermidade estava sobre ela. Então qual era a causa daquela enfermidade? Não era porque ela dormiu, porque ela teve uma queda, porque ela teve um problema, era um espírito de enfermidade que se alojou no corpo daquela mulher. Então ela enfrentou dificuldades. E olha, o tempo do cativeiro, a gente olha naquela passagem de Jó, quando Deus provou Jó, a gente sabe que pelos textos lá foram meses, né? Então durante uns meses Jó enfrentou um cativeiro de doença na sua vida, um cativeiro de perda de bens, perda dos filhos. Então no finalzinho da palavra, quando Jó estava no auge da sua agonia, aí ele fez uma oração, e enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Glória a Deus. Então quando ele orou pelos seus companheiros, Deus mudou o cativeiro dele. Então essa senhora, ao longo de 18 anos, certamente orou muitas vezes, até se cansou de orar. E tem pessoas que se cansam de orar. Para a geração de hoje, nós temos algumas pessoas que estão cansadas de orar, já não oram mais, né? Já não pedem mais, e por isso não recebem o que poderia receber da parte de Deus. Mas entenda, há uma causa do cativeiro, há o tempo do cativeiro, mas eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, que o cativeiro na vida de uma pessoa, ele dura até o momento em que Jesus chega, ele abre as portas, ele quebra as portas de bronze, ele quebra os cadeados, ele quebra as correntes. Nessa manhã nós tivemos aqui o apóstolo aprisionado com 4 soldados ali presos, mas Deus enviou o seu anjo, abriu as portas da prisão, quebrou as algemas do apóstolo Pedro, as portas de ferro foram abertas. Pedro sai na rua, pensa que está sendo uma revelação, mas não, Pedro foi de perto, pela graça e pelo poder de Jesus. Amém? Glória a Deus. E não importa o tempo que você esteja no cativeiro, o cativeiro da doença, o cativeiro pode ser também o cativeiro do pecado. Sim, o pecado ele manieta as pessoas, o diabo ele manieta os homens. Os homens estão encurvados diante do pecado. Os homens, eles têm até força de vontade para
para se levantar, mas não consegue. Porque veja bem, o texto diz que as consequências do cativeiro. Quais são as consequências do cativeiro? Versículo 11, veja aí. Andava curvada, e o que mais? E não podia de modo algum endireitar-se. A gente pode perceber isso aqui, a inoperância do ser humano. Ele quer andar no caminho direito, mas ele não tem força para isso. Ele quer ser de Deus, ele quer andar corretamente, mas ele não podia endireitar-se por si só, por seus próprios méritos, por alguém que pudesse fazer. Ninguém pode endireitar o homem se não for as mãos do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o olheiro que endireita os vasos quebrados, as pessoas tortuosas. Como diz alguém, esse daí já nasceu assim, vai morrer assim e nunca vai se endireitar. Só no dia em que o profeta da Galileia, como ele é chamado de quê? Ele é chamado de carpinteiro de Nazaré. Ele trabalhava na carpintaria do seu pai, mas ele também trabalha na carpintaria do Pai Celestial. E as pessoas que estão tortuosas, encurvadas, manietadas pelo pecado, manietadas pela alguma aflição, ele pode sim mudar o cativeiro dessa pessoa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não há cativeiro que Deus não mude. Glória a Deus. Se você sofre de um cativeiro na sua vida, está na hora de você ter um encontro com Jesus, porque Ele muda o cativeiro do homem e da mulher. Ele transforma o coração do homem e da mulher. O que está torto vai se endireitar. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus, né? Eis que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, tortuosas já passaram, e tudo se fez novo. Tudo vai se fazer novo. No dia em que essa mulher recebe a visita ilustre do Galileu, o Galileu aproxima-se no dia da sinagoga. E o que Jesus faz para mudar o cativeiro daquela mulher? O que ele vai fazer nessa passagem? Observando o versículo de número 12, a primeira coisa que Jesus faz é um olhar de misericórdia, de compaixão e de amor. Perceba o versículo 12. Vendo-a Jesus estava vendo a situação daquela mulher, o seu esforço de vir à sinagoga, a sua piedade de não faltar os cultos, a sua fé, mesmo que o tempo, porque irmãos, tem uma coisa que prova os homens, é o tempo. O pessoal gosta muito, principalmente os mais antigos. Eles dizem assim: outrora a igreja era mais fervorosa. Outrora os irmãos não tinham nem teologia, muitas pessoas se rendiam a Jesus. Então há essa questão de você sempre relembrar o início do primeiro amor, do início da fé. Então a proporção que o tempo passa, o tempo conspira contra a nossa vitalidade espiritual. Porque para muitos, aquela mulher já disse: olha, eu não vou nem mais para a igreja, porque eu estou indo para a igreja e não resolve nada. Eu vou para a igreja, não sou nem curado, eu não vou mais nessa igreja. Aquela mulher não desistiu de estar na sinagoga. Glória a Deus, irmão, não desista, irmão. Não se esmoreça, não se desanime. Glória a Deus, mesmo que você ore e não recebe nada, mesmo que passe anos da sua vida, mas eu quero dizer em nome de Jesus que a mudança de Deus que você pede, Deus vai mudar na hora de Deus, no momento que Deus quiser, porque Ele está olhando. Ele viu a situação.
Ele viu as deficiências físicas, ele vê o esforço daquela pessoa. Não é que seja pelo esforço, mas a Bíblia diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Glória a Deus. Tem muita gente desistindo logo da primeira aprovação. Tem muita gente largando a igreja, largando a fé, pulando nos botes de salvação, esquecendo-se que nós não pregamos a predestinação. Mas se você estiver arraigado em Jesus, se você estiver nessa fé, nessa afinidade, nessa experiência, se você estiver com Cristo, glória a Deus, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, aquele que te chamou é fiel para executar. Nem o homem, a infidelidade do homem não vai frustrar a fidelidade de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, uma outra coisa que Cristo faz para trazer a libertação foi a primeira coisa que eu falei, foi o olhar de eterna misericórdia. A gente olha, se fizer assim uma análise da Bíblia, todas as vezes que Jesus vai curar, lá em Lucas 7, Jesus se moveu de íntima compaixão por uma viúva que tinha perdido seu filho, seu único filho. Jesus se move de compaixão, porque é essa compaixão que move o coração de Deus. A Bíblia diz em João 3,16, já é do conhecimento de todos, mas devemos sempre replicar: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus olhou dos céus e da terra, Ele não viu um justo sequer. Qual foi a situação que Deus viu o homem? Deus viu o homem curvado à idolatria, Deus viu o homem curvado aos seus próprios pecados, Deus viu o homem curvado às suas próprias, a sua situação de cativeiro. O homem tenta, mas não dá para se livrar disso. Só o plano da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna em Jesus. Amém, meus irmãos? Ele está te olhando, viu? Não se esquece não. Você pode estar triste aí, pode estar amargurado, mas o olhar de Deus está sobre a sua igreja. Glória a Deus. Então Jesus está no comando. Glória a Deus. Além de olhar para a situação daquela senhora, olha a segunda coisa que Jesus faz para trazer a libertação daquele cativeiro. A Bíblia diz no versículo 12 que, além de ver, Jesus usa a palavra da libertação. A Bíblia diz em João 8,32 que diz: se conhecereis a verdade, e o que mais? E se o Filho vos libertar, só se o Filho vos libertar, só se o Filho vos libertar. O homem tenta se libertar por intermédio, sei lá, de um curso, por intermédio de uma religião. O apóstolo Paulo era um homem muito religioso. Ele dizia, na sua própria inutilidade de querer: eu quero fazer o bem, mas vejo o mal que está em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele se sentiu inútil. Então essa mulher, Jesus está olhando, chamando e usando a palavra da libertação. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Glória a Deus. E não basta só Jesus dizer só uma palavra, como ele disse para aquele homem. O homem falou para ele: Senhor, o Senhor tem poder nos céus e na terra, o Senhor tem poder sobre os anjos, o Senhor tem poder sobre todas as coisas, o Senhor tem poder sobre a medicina, o Senhor tem poder sobre os demônios, o Senhor tem poder sobre os mares, o Senhor tem poder sobre toda a ordem, a órbita mundial. Basta uma palavra e o meu servo será curado. E ele deu só uma palavra: estás livre da tua enfermidade.
Essa é a palavra que Ele deu. A palavra ela entra como um processo de criação, um processo de libertação, um processo de transformação, um processo de mudança, de metamorfose. A palavra que muda, a palavra que transforma. Quando Ele falou a palavra, glória a Deus. Meus irmãos, essa visão da compaixão de Jesus é o que pode trazer o homem à liberdade. A ação de Jesus, ele age, ele não fica não apenas ele olha, não apenas ele fala, ele age. Diz o texto, versículo de número 13, que ele impôs as mãos sobre ela. Ele impôs as mãos. Essa questão eu estava lendo no Velho Testamento. Vocês vai ler o livro de Levítico, que todas as vezes que o sacerdote ele ia oferecer um animal como uma oferta pelo pecado, vocês podem prestar atenção que ele colocará as mãos, né, sobre o animal, como se fosse um processo de transferência. A transferência da culpa do pecador ia sobre os animais, que eram oferecidos segundo a lei. Claro que depois que Jesus morreu, não tem mais essa oferenda de animais. O sacrifício já foi feito. Mas Jesus falou sobre, em Marcos 16, pregai o Evangelho, imporão as mãos sobre os enfermos, e o que mais? E eles serão curados, e os curarão. Porque a imposição de mãos representa a transferência da unção de cura, da unção que liberta. A unção traz libertação. Então, quando Jesus impôs as mãos, Ele estava liberando, Ele estava transferindo. Ele é o autor da vida, Ele é o que vem para salvar e libertar o que se havia perdido. E o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele foi ungido para pregar, ele foi ungido para curar, ele foi ungido para proclamar a liberdade aos cativos, ele foi ungido para pregoar a liberdade aos que estão presos. Ele foi ungido por Deus. E naquele momento, quando ele punha as mãos sobre aquela mulher, ele é mulher, tu estás livre dessa enfermidade. Então ele transferiu a unção de cura. Quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou só na hora das suas vestes, ela já foi impactada com a cura. Quando Jesus toca, pronto, está realizada a liberdade. O cativeiro foi mudado, irmãos. O cativeiro pode ser mudado na vida do homem e da mulher só quando Jesus toca. O homem pode até tentar por si só, mas ele é improdutivo. Não pode. Ele até se esforça, mas não pode, porque a palavra de Jesus é a palavra que transforma o mais vil pecador. Amém? Irmão, pelo amor de Deus, quando a mulher ficou livre, sabe o que aconteceu? De imediato, e logo, versículo de número 13, parte B, e logo ela se endireitou. Irmão, se fosse aquelas igrejas de hoje, né? Venha para a campanha da libertação, não sei o que, não sei o que. A mulher devia ter passado por várias campanhas, mas não tinha sido livre ainda. Mas depois que ela passou por Jesus, irmãos, ela logo se endireita. Porque quem passa pelo Evangelho tem uma coisa: ou a pessoa se converte e se endireita, ou então se desmantela mesmo. Mas quem passa pela presença de Jesus se endireita mesmo. Porque Jesus endireita ao torto, Jesus endireita ao homem, por mais vil pecador que ele seja. Ele endireita os caminhos tortuosos, ele aplana as nossas vidas, ele nos torna mais salvos do que a neve. Glória a Deus! Depois que ela se endireitou, meu irmão, tem o resultado da libertação do cativeiro.
é que quem está preso seja livre, quem está doente seja curado, quem está perdido é perdoado, quem estava longe de Deus se aproxima mais, quem está sendo filho de Abraão, quem está sendo religioso, mas ainda não teve um encontro com Jesus, se endireita, porque nasceu de novo, nasceu para a glória de Deus, se arrependeu dos seus pecados. E tem uma coisa mais, no versículo número 13, a proporção que a pessoa, a Bíblia diz, que aonde está o Espírito de Deus, aí há o que? Liberdade. E a mulher começa a glorificar a Deus. Amém, irmãos? Você é livre para glorificar a Deus. Você não precisa ser manipulado pelo pregador para glorificar a Deus. Você é livre para glorificar a Deus. Se há algo que prende a tua boca, a Bíblia diz: abre a tua boca que eu vou te encher. Glória a Deus, do poder de Deus, da glória a Deus, do louvor a Deus, da glorificação a Deus, com uma forma de satisfação, com uma forma de gratidão, com uma forma de adoração, com uma forma de louvor a Deus por tudo que Ele é. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que liberta. Glória a Deus. E mais ainda, Ele é um Deus que muda o cativeiro. Glória a Deus. Meus irmãos, interessante é que no meio da sinagoga a gente pensa que só tinha uma pessoa que estava com problema, mas existem problemas ocultos. Esse problema era físico. A fé daquela senhora ainda estava engateando, mas ela não desistiu, e pela sua persistência, na sua assiduidade ao templo, a sinagoga, melhor dizendo, ela recebeu o milagre de Jesus naquele dia. Mas aí, veja bem, a gente já entrar na conclusão aqui, porque a Bíblia diz que a segunda parte dessa mensagem, eu poderia dizer que no versículo 14, certo? No versículo 14, aqui nós vamos observar que no meio daqueles participantes da sinagoga, pode ter certeza, irmãos, quando você vê esse irmão assim, bem piedoso, um irmão que tem assim talento, um irmão assim que é usado por Deus, mas olha, você tem que, conforme você é para com o povo de Deus, para com o reino de Deus, você não pode ser dominado, né, você não pode ser inclinado ao espírito da murmuração, de falar mal, porque embora Jesus tinha feito um grande milagre, vamos ler o versículo 14 para a gente entender melhor o texto. Tomando a palavra o príncipe da sinagoga. Interessante que este homem, a palavra príncipe, né, não principal, o chefe da sinagoga, ele era responsável pela questão da liturgia do culto, responsável por escalar as pessoas que poderiam trazer a mensagem. Ele era o líder daquela sinagoga. No entanto, ele toma a palavra, e a palavra dele, as nossas palavras revelam quem nós somos. Nós não podemos dar glória a Deus, podemos, mas nós, no nosso cotidiano, muitas vezes as nossas palavras, a Bíblia diz, Deus falou através daquele relato de Pedro, quando Pedro estava ali naquela fogueira e aquelas criadas, e elas diziam: as tuas palavras te denunciam, te entregam. E é bem verdade isso. Você conhece as pessoas por aquilo que ele fala. Por exemplo, tem pessoas que parecem pessoas intelectuais, inteligentes, mas quando elas abrem a boca, a gente vê o conteúdo da espiritualidade delas. Às vezes o conteúdo é vazio, e a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se a pessoa no coração só tem coisa ruim, só vai sair coisa ruim, né? Às vezes a gente, no convívio da sociedade, de amigos, meu amigo, é só conversa tola, conversa frívola. E a Bíblia diz
que os homens serão julgados pelas palavras da sua boca. Agora note aí, este homem, sendo príncipe da sinagoga, sendo exemplo de fé, sendo uma pessoa que podia ser um referencial, mas ele está com raiva, está indignado. Por quê, irmão? Que Jesus estava curando no sábado, olha. Glória a Deus. E pessoas que estão muito, eu vou dizer que esse tipo de, estavam se encurvando a religiosidade, aos ritos da lei. Ele não sabia que mais importante do que o ritual da sinagoga era a verdadeira ação divina em amar o pecador, em curar, em trazer libertação. Vamos continuar aqui no texto do versículo 14. Ele propõe, Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias para se trabalhar, por que vem no dia de sábado? Está entendendo? Parece que ele não estava muito satisfeito com aquela cura, não. Até porque revelou a necessidade deste religioso de também deixar de se curvar à religiosidade e adorar somente ao Messias de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele não reconhecia, ele disse que Jesus quebrou o protocolo da lei, Jesus quebrou, aí Jesus vai tentar restabelecer, trazê-lo para perto de si, para que ele possa abrir os olhos, para que o cativeiro porque o cativeiro, irmão, a pessoa tem pessoas cativeiro das drogas, tem pessoas cativeiro de uma situação de doença, cativeiro espiritual, mas existe fortalezas que se implantam na mente do ser humano, são como Paulo diz, são fortalezas malignas que a pessoa começa a pensar de forma contrária aos propósitos de Deus. Ele começa a pensar desalinhado aos propósitos de Deus. Então ele começa a ter ideologias, a pensamentos humanistas. Ele começa a se basear somente nas regras litúrgicas da lei e esquece que o mais importante é o amor de Deus. O mais importante é o amor de Deus. Então, ele certamente não olhou com o mesmo olhar de compaixão. Ele, na verdade, ele precisava também dessa restauração, porque não podemos viver uma vida encurvada à ignorância. Pode ter até exteriormente intelectualismo, né? Pode ter palavras bonitas, mas estava encurvado, estava precisando de se erguer, estava precisando de ser livre desse cativeiro, dessa fortaleza maligna que se instala na mente dos homens, e os homens promovem com as suas palavras, com seus discursos, com as suas mensagens escritas, palavras que desconstroem o projeto de Deus para o homem na terra. Mas nenhuma palavra humana não vai desconstruir o que Deus quer construir na vida do homem e da mulher. Amém? Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que Jesus, ele ainda mostra pelo menos 3 coisas aqui que eu quero mostrar, como Jesus queria trazer aquele homem para mais perto de Deus. O Senhor responde para ele com a seguinte expressão. Jesus não passa, é bem direto, né? Primeiro ele chama ele, sabe o quê? Hipócrita. O que é um homem hipócrita? Era um homem que, apesar de ser príncipe da sinagoga, mas estava ausente dele o amor verdadeiro de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Veja bem, Jesus vai dizer assim, versículo de número 14, 15. O Senhor diz: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? Eu tenho observado esse texto e percebo que as pessoas às vezes, por exemplo, nós estamos vivendo uma época
em que a pessoa é capaz de defender. Claro que os animais são importantes, viu? Não sou contra o animal, não. Olha, mas veja bem como o discurso ele é capaz de defender uma espécie de um animal que está em extinção, com unhas e dentes, que tem que viver, porque é ser vivo, mas ao mesmo tempo ele é capaz de transmitir uma mensagem que uma mulher que está no seu processo de gestação, ela tem autonomia para se livrar daquele corpo estranho que está dentro dela. Está entendendo? Olha como o discurso é contraditório. Você defende, não, que tem que levar mesmo um jumento, um animal para se alimentar, para beber água. Isso é claro, Jesus está dizendo, vocês num dia de sábado vão deixar os animais com fome, vão deixar os animais com sede. Glória a Deus. Quer dizer que a pessoa defende uma coisa que é certa, mas em contrapartida ele não olha para a necessidade humana. O homem precisa de alimentar-se, o homem precisa da bebida espiritual que é Cristo, o homem precisa do pão da vida, o homem precisa da palavra de Deus. Mas aí ele se contradiz. Eu estava até lendo Isaías 5, versículo de número 20. Irmãos, isso é uma realidade dos nossos dias, que diz que, posso até ler com os irmãos, para vocês notarem a contradição do discurso dos homens que deixaram a verdade espiritual e se alinharam às mentiras. A Bíblia diz, no capítulo 5 de Isaías, versículo de número 20, ai, é uma espécie de que Deus está punindo, né? Está sendo contra. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que faz da escuridade luz, e da luz escuridade, que fazem do amargo doce, e do doce amargo. Vocês estão percebendo aí esse texto? Eles mudaram a situação. O que era certo se tornou errado. Então, na visão desse homem, Jesus estava totalmente errado, porque ele curou a mulher, e Jesus se contrapõe ao discurso dele e diz: olha, você não cuida dos animais no dia de sábado, por que você está falando isso? Além disso, ele diz aqui no texto, no capítulo número 13, no verso de número 16: não convinha soltar da prisão. Meus irmãos, que coisa ruim é você ficar preso, né? É verdade? Prisioneiro do pecado, irmãos. Então Jesus, ele veio exatamente para soltar, não para soltar para o homem fazer a vontade, não. A liberdade não é sinônimo de libertinagem. Ou você é escravo do pecado, ou você se torna escravo da justiça de Deus. Qual é a opção mais coerente? Ser manietado pela tirania do pecado, ou ser um escravo de Jesus e liberto do pecado? É você que escolhe. Muitos estão se encurvando à tirania do pecado e não querem receber Jesus como o Senhor das suas vidas, para serem livres do pecado e da culpa do pecado. Então Jesus está trazendo essa mensagem, que não convém soltar da prisão esta mulher que é filha de Abraão, a qual há 18 anos estava presa. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós louvamos ao Senhor pela liberdade que Ele nos dá. Nós não podemos abusar da liberdade, porque a liberdade de Cristo Jesus é uma liberdade que somente Ele pode transferir para o homem e para a mulher. Meus irmãos, que nesta noite, após essa mensagem de que nós podemos continuar
com essa mesma mensagem de Deus, né? Que o Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, o Espírito da glória de Deus, o Espírito Santo da verdade, para transmitir paz, para transmitir palavras que libertam, para transmitir mensagens que edificam, para transmitir uma palavra de alento ao pecador, para transmitir, glória a Deus, para trazer o contraditório das ideias humanas, que só aprisionam o homem a encurvar-se a um pensamento, a uma fortaleza maligna. Mas Deus está aqui nessa noite e Ele é poderoso para nos ajudar. Que nós possamos glorificar o nome do Senhor nessa noite. Vamos nos alegrar na beleza da santidade de Deus, na salvação que Ele nos ofereceu na pessoa de Cristo. Então, vamos, e Duda, ainda tem mais um louvor aí? Vamos louvar a Deus para a gente fazer só uma conclusão. Mas aqui está a mensagem para nós, que nós possamos, glória a Deus, sermos livres na pessoa de Cristo. Glória a Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, né? E que o Senhor fortaleça a sua igreja nesta noite. O irmão Duda vai louvar a Deus com um hino. Vai dar uma vez, só pegar para o Senhor.